Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor a sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu te peço, se ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é o meu convidado de hoje? Pois logo agora que eu vou apresentar, você já vai saber quem é. Bom, meu convidado de hoje é um rapaz que nasceu na França, mas que já é mais brasileiro do que francês, pois ele atingiu 46 anos de história no Brasil e é destaque na gastronomia e nos negócios. Aos seus 65 anos, o chefe empresário francês conquista os corações de nós brasileiros e se tornou uma das figuras mais icônicas de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, Olivier! Muito obrigado, Vivian. Que apresentação, hein? Oh, mas que honra! Muito obrigada por você estar aqui comigo. Olha, eu não tenho nem palavras para agradecer, mas não vou ficar aqui fazendo muitos agradecimentos, porque eu já quero ir direto, começar te perguntando de onde tudo começou, né? De onde que surgiu a ideia de vir para o Brasil e hoje você já está mais brasileiro do que francês? Então, a ideia de vir para o Brasil nasceu desde a minha adolescência pelo encanto, a magia que o Brasil proporcionou a uma grande geração, uma geração muito aberta de francês, por ser, provavelmente, acredito até hoje, o Brasil o país do mundo que mais nós, franceses, temos esse carinho, esse olhar particular e único que nos faz, então, nos emocionar quando a gente pensa em Brasil, mesmo quando a gente não conhece, por causa do brasileiro, da sua hora, né? O que o brasileiro projeta dele, a sua música, a sua alegria, o seu país, a Amazônia, enfim, tudo isso, o café, tudo isso. Bom, eu tenho, como você falou, 65 anos de idade, então imagine nos anos 60, a imagem que se tinha do Brasil era muito assim, mágica. E então, sou criança dos anos 60, então sempre teve o Brasil assim. Então, imagina, a televisão ainda era preto e branco, então essa coisa de Amazônia, de Tarzan, de índios, por mais que os índios seja visto pelos westernos, né? Os bang bang americano, né? Tinha um lado assim misterioso da Amazônia, dos índios, essas coisas, os animais. Então, tudo isso fez com que eu fiquei sonhando muito. Aí, em 79, eu decidi fazer a minha primeira viagem transatlântica, vamos dizer, do outro lado do Atlântico, comprando a minha passagem com o dinheiro do meu trabalho. Eu escolhi o Brasil para passar um mês de férias, Rio de Janeiro. E cheguei então em dezembro de 79 e de lá para cá faz 46 anos de férias no Brasil. Meu Deus, caramba, que interessante isso. Você veio de férias e adotou o Brasil aí como sua nova casa e está aqui com a gente já esse tempo. Exatamente. Agora, você já foi aqui na minha Eu comecei, anotação. já sei com que você vai falar, você já foi modelo. Pois é, profissão que eu comecei aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tendo decidido, depois de 3 meses, direto no Rio de Janeiro e tal, e em março de 1980, me olhando no espelho,
junto diretamente comigo, me olhando nos olhos, falou, bom, meu amigo, você está querendo ficar aqui, não está querendo? Quero. Então, como que você vai fazer? E o destino generoso que nos coloca ao longo da vida, as pessoas e as oportunidades que nós merecemos, surgiu essa ideia, na qual eu nunca tinha pensado na minha vida, de ser modelo, e o argumento que me foi dado a este momento para ingressar nessa profissão que, para mim, a priori eu estava bastante distante, foi o fato de não precisar tanto de falar, porque eu não falava português. E esse foi o argumento que me foi colocado na mesa, que foi decisivo para eu ingressar nessa profissão de modelo no Brasil, em São Paulo, e 1980, início, primeiro semestre de 1980, veio para cá, para São Paulo, e deste momento criei toda a minha vida aqui na cidade de São Paulo. Já que você tocou no assunto que você não falava português, como que você se comunicava? Então você chegou no Brasil falando só francês. E aí você chegou e falou: tá bom, vou ficar, já tô aqui um tempo. E aí foi usando as palavras parecidas do francês com o português ou como? Porque não tinha nem tecnologia você pedir para o Google traduzir, falar, me ajuda a pedir uma comida. Como que foi? Era gesticulando? Era como, Oliveira? Gesticulando, né? Fazendo piruetas. Não. Mas você sabe uma coisa? A gente, entre seres humanos, independentemente de nós termos dialeto ou língua diferente, nós temos códigos, signos, olhares, temos a vontade de ser entendido e a vontade, a necessidade de entender faz com que você nunca fica numa situação de bloqueio, te impedindo de andar, de ir para frente. E o ser humano tem essa coisa que é muito nossa, que é o acolhimento, e que é muito brasileiro, que é o acolhimento, que é a tolerância, que é a paciência, diferente do francês, por exemplo, que não tem paciência. Tá, o brasileiro tem. E isso facilitou muito a minha, a minha impregnação da língua portuguesa e do jeito brasileiro de ser, e essa coisa que não é bem da nossa, da França, que é essa arte de se relacionar. Então isso ajudou bastante. Que Muito. bom que você foi acolhido por nós brasileiros e te demos essa possibilidade de agora você ser já um brasileiro francês, vamos Eu dizer sou assim. brasileiro de origem francesa, já há Você 30 anos. exatamente. Já há 30 anos. Eu virei brasileiro 30 anos atrás. Maravilhoso. E aí, eu também descobri que você é da terceira geração de padeiras na família. Sim. Foi isso que te levou para a culinária? De onde surgiu essa vontade de você empreender, ter restaurantes, hoje padarias, e também já teve seu programa na televisão relacionado à culinária? Como que você chegou, já que você saiu de modelo, que foi seu primeiro emprego, daí Não, não foi o primeiro emprego. aqui no Brasil? Aqui no Brasil. É. Então, aqui no Brasil. Daí, me conta toda essa história. Então, o meu ingresso no universo do prazer da boca, dessas profissões que proporcionam prazer às pessoas, a que a gente oferece, o que a gente faz cozinhando, não começou pela padaria, apesar de ser efetivamente a terceira geração de padeiro na nossa família. Minha mãe é padeira até hoje, na Austrália, em Sydney, há 48 anos. E com 85 anos de idade, Uau. mão na massa ainda. E o que me fez ingressar nesse universo é uma filosofia de família que vem lá do meu tataravô, Joseph Anquier,
por paixão justamente pela magia que é esse momento necessário, eh, e que tem essa particularidade de proporcionar emoções, então de buscar, essa filosofia é buscar todos os momentos e todas as emoções que o universo da culinária pode proporcionar. E então ele cozinhava, a minha avó, a bisavó cozinhava, essa filosofia, essa relação com esse momento, com essa, essa disciplina, não é disciplina, não, mas essa arte, esse prazer de cozinhar, passou para o meu avô, que, da sua vez, passou para o meu pai e para minha tia, e por a vez deles, eles passaram para mim. Tanto que a primeira porta que eu abri para entrar nesse universo da culinária foi um restaurante. O primeiro restaurante que eu fiz foi em 1989, numa praia longérrima na época, e muito improvável na época, porque só tinha um vilarejo nessa praia de caiçara, pescador. Tinha também, para fazer o serviço ali de limpeza da praia e das ruelazinhas desse vilarejo de areia, porquinho que circulava pelas ruas, pelas alamedas de areias, nem energia tinha. Essa praia, esse vilarejo se chama Jericoacoara. Uau! Eu, Então você prime... teve o restaurante Jericoacoara. eu abri o primeiro restaurante da cidade, né? Da praia de Que Jericoacoara, delícia. Eu adoro 1980. Jericoacoara. Voilà. Então, fui assim meu ingresso. A panificação vem anos depois, em 1993, quando a mãe da minha primeira filha, a Júlia, veio, que aí, em função dessa realidade que ia vir na minha vida, eu entendi que não dava mais para viver como um aventureiro, do jeito que eu estava vivendo até então, quando eu falo aventureiro, no sentido de viver para mim, exclusivamente para mim. A partir do momento que eu tomei consciência que eu tenho uma filha, significa que aí parou de viver para mim, vou agora viver para o que está para chegar. E foi ali que eu decidi levantar essa bandeira profissional familiar, que é a panificação, e abrindo, 4 meses antes do Plano Real, a primeira padaria de tipo francês, uma boulangerie, a primeira boulangerie do Brasil, em São Paulo, atrás do Cemitério da Consolação, que se chamava Pain de France. 1993. Caramba, quanta história, hein, Olivier? A gente acho que não vai ter nem tempo suficiente para a gente contar todas essas histórias. Cada parágrafo são algumas horas. Pois é, você falou da sua tia. Eu já escutei em algum lugar, talvez um dia no seu restaurante, você disse que o tempero que você usa na carne é receita dela. O tempero, o molho. molho. O molho. Que A delícia. particularidade da culinária francesa, comparada a todas as outras culinárias do mundo, é a maestria dos molhos. Francês faz molho para tudo. Para tudo. Da entrada, o molhinho para a sala, para a folha, não dando alma à folha, né? Até os molhos, que são os caldos de sobremesa e tal, somos os especialistas, é o que nos faz diferente de todas as outras culinárias, de todas as culturas do mundo, é isso. Então, todas as mães, todas as vós, todas as famílias têm seus molhos. Como Secretos. você sabe, receita da família da gente é melhor que da família do outro.
outro. É. E então o meu bisavô criou um molho muito específico para acompanhar carnes. E esse molho foi passado de geração em geração. E quem me passou essa receita do molho da família é a minha tia Nicole. E molho que eu utilizo no meu entrecôte, que é esse coxa de carne tipicamente francês, né? Que é um bife, né? A ponta do contrafilé, e acompanhado, né? Deste molho e aquelas batatas fritas Meu Deus. infinitas. Que só consegue comer deliciosamente no seu restaurante. Meu Deus, você tá com vontade de comer batata frita? Vai no restaurante do Olivier, que é a melhor batata frita do planeta. Não, eu ia Não, falar do mundo, mas do planeta aí se jogou o negócio aí não, porque ainda mais lá para cima, né? porque não existe batata frita igual em nenhum lugar, Olivier. Não Bom, tô aqui muito puxando obrigado. sua sardinha, não, é verdade, porque, como eu te disse, eu tenho aqui um álbum de fotografia com você. Toda vez que eu vou no seu restaurante, te encontro lá, a gente já virou BFF de lá, porque eu O falo que é BFF, BFF? Best Friend Forever. Então, meu amigo para sempre. Porque toda vez, daí até meu marido fala: Não, você não vai tirar foto de novo. Eu falo: Tá bom, vai, dessa vez não. Daí tem até uma foto com ele. Daí eu falei: Ó, uma você tirou, né? Então você tá junto comigo. Mas eu já levei minha equipe, na época que eu trabalhava no mundo corporativo, eu levei minha equipe quando eles bateram meta. Eu vou encontrar com uma amiga de fora, eu levo lá. Que inclusive, recentemente, eu tive o prazer de conhecer seu novo restaurante, que é ali no centro da cidade, que particularmente tá uma graça. Você tem uma vista deliciosa. Eu já quero te perguntar, por que foi a ideia de estar lá, no centro, onde todo mundo falava, ah, é meio perigoso, não vai para o centro de São Paulo, e está sendo tudo revitalizado, e agora com o seu restaurante? Pois é. Então, o entrecôte d'Olivier, né, que inicialmente se chamava l'entrecôte de ma tante, isso 18 anos atrás, Olha, quando eu decidi fazer pela primeira vez, né, de uma forma muito ousada, que é minha particularidade de sempre fazer coisa que ninguém faz. E que quando eu me proponho de fazer, que seja a padaria em 1993, que seja o meu programa de televisão, independentemente da área que eu atuo, né? Meu programa de televisão, o Diário de Olivier, que eu estreiei em 1998, que foi o primeiro programa de televisão de gastronomia moderna, ou de culinária moderna da televisão brasileira, que viveu, teve uma passagem de 20 anos no cenário da televisão brasileira, no GNT, o Diário do Olivier, e que seja o restaurante que eu fiz dentro da minha casa há 10 anos atrás, na Praça da República, já há 10 anos atrás, olha. que se chama o Este Rooftop, no restaurante que eu toquei junto com o meu ex-sócio até o ano passado, restaurante do qual eu saí para abrir ao lado, na porta ao lado, o Entrecôte d'Olivier Rooftop, na Praça da República e no penthouse, né, na cobertura do edifício Esther. Por que lá no centro? Porque há 20 anos eu moro lá, porque há 18 anos eu casei lá, porque há 10 anos atrás eu abri já esse primeiro restaurante, e porque o ano passado abri outro Côte d'Olivier, e este ano, em janeiro, eu voltei a abrir, reabrir a minha padaria Mundo Pão do Olivier, na esquina da Avenida Ipiranga com a São Luís, em frente do edifício Itália, uma padaria maravilhosa que eu abri num momento mágico do centro, porque o que você comentou, o centro perigoso, o centro viveu uma decadência que não é de hoje e que veio degringolando, degringolando. A pandemia foi muito doído, todos nós perdemos alguma coisa e São Paulo tinha perdido o seu centro. Mas nada é definitivo. Tá vendo? Eu perdi minha padaria com a pandemia também.
Eu reabri agora a minha padaria na mesma praça, na outra esquina. O centro se pensava que era acabado, se instalou uma relação ansiogena muito profunda, né, de medo muito profundo. Hoje, o bairro mais seguro de São Paulo se chama o centro. Uau! A Praça da República, o quadrilátero do centro, e o triângulo, que é o centro velho, todo onde tem o Farol Santander, que tem altos negócios, como a Casa do Francisco, está completamente acolhedor, seguro e gostoso de frequentar, porque é a alma da cidade, é o centro, é a história, tá ali, os prédios lindos, pessoas na rua onde não tem mais bairro em São Paulo, aonde você tem essa comunhão de todas as bolhas possíveis e imagináveis que São Paulo tem de se juntando, se cruzando, se frequentando no bairro de São Paulo. Vila Madalena tinha essa particularidade, perdeu, agora está virando uma floresta de prédio de vidro. Uma pena. O Jardim tinha essa particularidade, perdeu também por causa dos cogumelos crescendo, você piscou o olho, puf, vem lá um prédio novo, e então as pessoas não circulam mais, a não ser em shopping, em indoor, na rua. O único bairro que você tem esse contato humano é o centro. E é muito importante. Precisamos disso. Precisamos. Muito importante. O ser humano precisa de outro ser humano. Precisa. Por mais que tento, de uma certa forma, impedir isso, mas, ó, emoção é um ser humano que vai proporcionar para o outro. E assim, dessa forma, a gente se enriquece. Um olhar te enriquece. Uma palavra, independentemente da origem da pessoa, por mais simples que ela pareça ser, dentro dessa simplicidade, ela tem algo para te oferecer que vai permitir abrir sua cabeça. Isso o centro proporciona. E agora, fazendo tudo isso e indo lá tomar um cafezinho lá na sua padaria. Eu ainda não conheço, não tive ainda o privilégio de conhecer. Tá ali nos meus... Porque a agenda não deixa, toda hora é um evento, acontece alguma coisa, mas eu já tô... E assim, estando lá, já vou te avisar. Estive e vou dar o meu comentário, o que que eu achei, porque... Bom, se for igual ao seu restaurante, já estou apaixonada, Você né? viu que eu tenho a humildade de não te vender um peixe. Eu Não, mas falei todo mundo... abrir, parar justamente você ter, a curiosidade e dois, a surpresa de descobrir. Isso aqui é maravilhoso, porque essa descoberta vale a pena. Que seja do bairro, que seja do negócio, que seja dessa que você já conheceu, que é o entrecôte d'Olivier ou o stop lá em cima, que é bem diferente, por mais que o prato e o alma sejam mesmo, né? Mas é diferente. O astral, o que tem, vale a pena sair da bolha e ir até o centro para realmente se surpreender. Sim, todo mundo que conhece já falou. Não sei como que você ainda não esteve, porque eu adoro tomar um cafezinho. Eu marco as minhas reuniões nas padarias. Eu falo, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar. Me aguarde, que em breve estarei lá. Agora, quero e estou super curiosa para saber por que que você escolheu fazer um restaurante de um prato só. Então, é uma tradição francesa. Toda a família, como eu te falei, tem seus molhos, né? E toda mãe, toda avó, uma vez por mês, pelo menos, num domingo, faz esse corte típico francês que é o entrecôte, né? Esse corte de carne, né? O entrecôte, acompanhado de batata frita, porque batata frita é uma vez por mês, não é batata frita, não, é uma vez por mês, e olha lá, se você trabalhou direito na escola, É uma premiação, isso então. daí, na minha geração, né? E, e
como todos os pratos que a gente faz, nós não conseguimos fazer nada sem molho. Então, um bife, um simples bife, vem com seu molho próprio, que é esse molho do meu bisavô, José Fonquier, que passa de geração em geração. Então, na nossa família, como nas outras famílias, esse bife com batata frita e o molho da família é uma coisa de família. Há 80 anos atrás, uma família fez um restaurante com esse conceito em Paris, e que se chama Le Relais de l'Entrecôte. E isso mesmo, exatamente esse prato familiar, com essa generosidade de família, você não mede, né? Quando uma vez por mês a mãe, o avô faz batata frita até encher o bucho, né? Quer? Toma. Então, em cima desse conceito, essa família fez, dessa realidade de família, essa família fez um restaurante que perdura até hoje. Era um restaurante que eu frequentava, que meus pais levavam, meu irmão e eu frequentávamos quando era meninos, de vez em quando, assim, quando íamos num cinema, ou no teatro. Então, na saída, a gente ia, eles levavam ou no Entrecôte, no Relais de l'Entrecôte, ou então no restaurante vietnamita, né, que a comida vietnamita é muito corriqueira em Paris por causa da nossa relação com o Vietnã, tal, e então fazia parte dos destinos após passeio em Paris, dos meus pais conosco. E então uma vez no Brasil, quando, após ter feito o meu primeiro restaurante de Jericoacoara, aí depois eu saí de Jericoacoara, fiz o meu segundo restaurante em Florianópolis, na Avenida das Rendeiras, o Malaica, e aí a padaria em 93, e aí essa ideia de fazer um dia um restaurante com esse conceito sempre esteve presente. Só que o brasileiro tinha que estar pronto para receber tal proposta. Porque, como bem você falou, é um restaurante de um menu único. Só tem aquilo, bife com batata frita. É ponto. A único pedido, a única escolha que você faz nesse restaurante é qual é o ponto da Ponto. carne. Ponto. O resto a gente resolve. Entrada é aquela salada com aquele molho muito particular, né? Delicioso. Inclusive o único restaurante que eu conheço, não é para puxar a sardinha para minha brasa, mas é o único restaurante que eu conheço que criança coma folha de salada, porque tem alma. Tem alma e é muito bom, eles surpreendem eles e eles acabam comendo mesmo. Mas enfim. Então, 2008 foi o ano que eu decidi realizar esse desejo, por ter percebido, por ter analisado que os brasileiros, a população brasileira estava pronta para acolher essa proposta. Por quê? Por causa do Plano Real, que criou, desde 93, uma verdadeira classe média brasileira que, até que enfim, deu a oportunidade à população brasileira viajar. Coisa que o brasileiro não podia fazer, a não ser a elite, a superclasse, a hiperclasse, podia viajar, mas o brasileiro não podia viajar. Por isso que, inclusive, o Brasil estava estagnado. Sufocado. Não, sufocado, estagnado. Estagnado. Estagnado, porque a partir do momento que você não conhece outra coisa, que Sim. você não acumula referência, você não pode saber o que existe e que você poderia ter. Então, estagna. E ninguém fica pedindo coisa que nem sabe que existe, né? Não tem essa troca, né? Por isso que as pessoas achavam que eu era muito maluco quando eu decidi fazer a minha primeira padaria, minha primeira boulangerie de tipo francês. As pessoas falavam, Olivier, você acha que o brasileiro vai entender o seu pão? Eu acho. E tanto é que até hoje eu sou padeiro. Mas, enfim, voltando a Entrecôte e ao Plano Real, que realmente permitia ao brasileiro viajar,
Viajando, se tem um povo que quando viaja 2 dias depois fica com saudade do arroz e feijão, é o É o brasileiro. brasileiro. E em Paris não tem arroz e feijão, mas tem bife com batata frita à vontade. E isso não deixa de ser também um prato de casa de brasileiro. Não mesmo. Aí quando descobriram esse restaurante, quer dizer, os brasileiros viraram uma dos turistas muito em massa que fazia parte dessa fila que tem até hoje no Rolê de Notre-Côte, em Paris. Nossa. Mas e no seu restaurante também, a gente tem que ficar, se não chega cedo, tem que ficar esperando, mas tenho certeza que todo mundo Tocando fica... madeira, que É. isso perdura. Mas, enfim, tá vendo? Tocando madeira e aproveitando para arrumar meu cabelo. Você viu que cheguei tudo descabelado de moto, né? Que eu veio lá do meu sítio, correndo para gravar esse podcast de moto. Aí tava com o cabelo um pouco assim, mas ó, Olha lá, tô você já... decente, né? Civilizado, né? Sim. E então, em 2008 já tinha uma classe média suficientemente consistente, cristalizada, e que tinha essa palavra, l'entrecôte, na memória de viagem. E aí, foi ali que eu decidi. Agora eles estão prontos. Quando eles vão ver essa palavra, l'entrecôte, só a palavra, vão saber exatamente o que que é. Por isso que no início eu não coloquei meu nome, Olivier. Ah, Coloquei tudo, l'entrecôte tudo de estratégico. ma tante, da minha tia, porque eu sabia que não precisava do meu nome para atrair as pessoas. Você viu a humildade? Eu sabia que Outrecote era muito mais forte com o meu nome na compreensão daquilo que eu estava fazendo. Todo mundo achava que as pessoas do meio, jornalista, especialista, assessoras de imprensa, achavam que eu devia. Você não criou o seu nome para fazer bife com batata frita, né? Você acha que mulher vai comer bife com batata frita nos dias de hoje? Isso 18 anos atrás, né? Que eu abri lá na Maio Ferraz, l'Entrecôte de Matante, que depois virou l'Entrecôte d'Olivier, há 18 anos atrás. Falei, claro que eu acho que eles vão. Mas não, Olivier, não, você tá louco. Não, não sou. Acho que quem vai me dar prejuízo são as mulheres que vão comer batata e muito. Mas você não vai nem colocar um filezinho de frango, nem um filezinho de, 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 de peixe. Não, conceito é conceito. Sai do conceito, não é mais conceito. É o meu celular que está tocando, não, né? E, Acho, pode ser que seja. aí abri aquilo que eu tinha analisado e que me deu essa coragem de fazer esse restaurante de menu único, se revelou acertado. Acertei na mosca. Assim que eu abri, e até hoje, você é uma das clientes. Sim, eu sou mesmo e levo todo mundo comigo. Você que está assistindo a gente, que está nos escutando, você também já foi? Se não foi ainda, coloca aí no seu planejamento e visite, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. L'entrecôte d'Olivier. É muito importante, porque tem outros Sim, entrecôtes que não tem nada a ver comigo. não Ah, mas mesmo. Olivier, como que você deixou pessoas pegar o nome de... Entrecôte é que nem picanha, pertence a todo mundo. Então você não pode reservar para si uma palavra que é do vocabulário. Então, outros fizeram entrecôte de algumas coisas, não tem nada a Nada a ver ver com... mesmo. Ha, a batatinha, vou te falar, só tem no seu restaurante. Entrecôte d'Olivier. Ó, você vai ver que eu não tô puxando sardinha para ele porque ele tá aqui sentado comigo. Vai lá no restaurante. Se você já foi, escreve aqui nos comentários. Me conta aí, porque olha, de verdade. Às vezes eu falo. O grande problema, Olivier, é que assim, a gente come, chega uma hora que você fala assim: ai, já tô satisfeito, que tristeza, não dá para enfiar mais batatinha aqui, mas você pede à vontade, e daí chega uma hora que você fala assim: ai, eu até queria mais, mas não consigo, de tanta batatinha, porque é aquela que você falou. Como eu fui premiada um dia no mês, eu posso ir lá comer a batatinha. Daí eu como de verdade, minha nutricionista que não me escute, né? Mas eu falo: ai, que delícia. Não,
Leva a sua nutricionista, você vai ver que ela vai utilizar minha batata como remédio. Boa! Tá ouvindo aí, né? Então, bora lá. Agora, só uma coisa antes da gente chegar nos finais, porque lá eu escuto que as pessoas já falam, não acredito, já vai acabar, porque eu escuto eles falando, já vai acabar. Nossa. A gente já aqui bateu um papo delicioso, mas infelizmente a gente tem hora para acabar. Mas antes da gente ir para a pergunta final, que empresário que tem uma visão que depois de toda essa revolução do que aconteceu no Brasil, você que, né, teve a oportunidade de viver vários mundos como modelo, Vários Brasis. vários Brasis, e você teve a oportunidade de enxergar, falar, não, eu vou apostar nisso, eu vou usar e ainda vou começar sem o meu nome, porque eu tenho certeza que isso vai dar certo. De onde? Eu acho que esse é visionário, né? E dentro da história que eu acabei de te contar, como que eu enxerga a noção de uma pessoa ser visionária. Eu enxergo, sabe, somos um na sociedade, nós somos um no meio de uma massa orgânico, densa, que se chama sociedade. A gente é um no meio disso tudo. Fazemos parte dessa massa. Só que o visionário, ele está dentro, ele não pode sair dessa massa. Significa ser antissocial. Antissocial, você não faz nada na vida. Você precisa estar na sociedade, estar nessa massa. Essa massa é positiva. Só que ser mais um, como que a gente consegue se diferenciar dos outros? Colocar a cabeça um pouquinho mais para cima e enxergar o movimento que essa massa orgânica está fazendo e vendo por onde é que ela está se dirigindo. E aí, vendo aonde ela está se dirigindo, de repente, estar lá quando ela chega. Isso que é ser visionário, meu lado, minha visão um pouco romanesca, né? De explicar o que eu entendo ser um visionário. Fazer o que todo mundo faz, sempre será mais um. O tchan da questão é fazer o que está faltando. O que, de repente, poderia criar de uma forma positiva e emocionante, ter um impacto que gera, voltando a falar essa palavra, emoções nas pessoas, que a gente vive de emoção. E, além de tudo, muita humildade, né? Porque você é essa pessoa que está aqui com a gente, batendo papo, que me permitiu estar contigo aqui, né? Me deu a honra de ter você aqui no Compartilha Cast, de toda vez você tá lá no restaurante, você vai de mesa em mesa, você conversa com todos os clientes. Isso é muito raro ainda acontecer hoje em dia. Pois é, mas isso é uma particularidade minha. O que me proporciona emoção são justamente vocês. Vocês, clientes, que saem da casa de vocês para vir na minha casa, me oferecendo alguns minutos, alguns instantes do precioso tempo da vida de vocês para estar na minha casa. E a demonstração dessa gratidão e dessa consciência desse privilégio que eu sei que eu tenho da parte de vocês, eu faço questão de estar na minha casa. Mas Olivier, você está trabalhando outro? Mas Olivier, mas como você? Eu não estou trabalhando, eu estou vivendo. Eu vivo de vocês, eu vivo desse tempo, dessa atenção que vocês me dão, faz parte da minha vida e faz parte da necessidade que eu preciso da vida, e por isso que eu estou sempre, em todos os meus negócios, sempre e com
prazer e que o passa de mês em mês, que seja na Maior Ferraça, no Entrecôte o primeiro, né, que tem 18 anos, da Rua Maior Ferraça, que seja no Entrecôte da Praça da República, que seja nos quiosques Mundo Pão de Olivier, que tem no Shopping Morumbi, que tem na Área Franca, que tem no Conjunto Nacional, e agora na loja Conceito, que tem lá na Praça da República, eu estou sempre ali. Então, claro, quando eu estou na Maior Ferraço, eu não estou na padaria, eu fico passando. Por isso que hoje, sabe qual é a minha ferramenta hoje? Mais importante é o meu scooter, Ah, é? que me permite, em menos de 15 minutos, estar em qualquer do Morumbi para a Área Franca, da Área Franca para a Praça da República, da Praça da República para o meu ateliê de pães que fica no Cambuci, e aí dali voltar para o almoço no Entrecôte, né? Você está entendendo? É isso, scooter. A minha ferramenta é scooter. Ai, que demais. Quando o Edu falou pra mim que você estava vindo de moto, daí eu falei, eu já pensei que era uma Harley, né? Alguma coisa assim. Daí ele falou assim, não, ele tá vindo com uma moto. Aí eu falei, meu Deus, vindo... Ele falou, se prepara, porque eu sei que você tinha antes um Fusca, agora você... Antes não, tem você até ainda hoje. tem hoje. Virou artista, tem insuportável. Agora ele só tem que marcar horário com ele, né? Não tem jeito, Não, ele eu tá... saí na rua com ele, as pessoas só têm olhos para ele. Falei, meu amigo, aqui em casa só tem o artista, sou eu, hein? Muito bom! Olha, Olivier, eu juro que eu ficaria aqui horas e horas com você. Infelizmente, o tempo ele é curto. Você, né, também tem uma agenda super cheia. Eu queria mais uma vez agradecer você estar aqui comigo. Mas antes da gente você deixar os seus contatos, já contou onde que as pessoas conseguem aí degustar a batatinha, o bife, tudo? Eu quero só te fazer uma pergunta final, que eu sempre peço para o meu convidado que Ai, que está medo. aqui para compartilhar aquela mensagem final de tudo isso que a gente conversou aqui, né? Desse bate-papo, da nossa resenha antes, para que ele sinta no coração, preciso ser diferente, preciso ter um olhar diferente, uma humildade. Compartilhe aí com a gente uma mensagem final, por favor. Então, o que eu diria para as pessoas, primeiro, é sempre utilizar uma das ferramentas mais importantes que nós temos, que se chama curiosidade. Utilizar essa ferramenta para justamente permitir que sempre deixássemos uma janelinha aberta para que essa curiosidade deixasse entrar algo que consiga nos surpreender. Não se fechar, não gosto, tenho medo, tá. Elimina isso. Seja curiosa. Vai averiguar. Não se deixa levar por ideias, pensamento preconcebido. Passa por cima não se deixa levar para aquilo que todo mundo pode estar sendo levado por um motivo ou por outro. Deixa acesa a flâmina da curiosidade. Maravilhoso! Olha lá! Tá curioso? Tá curiosa? Bota em ação. Ouve a palavra do nosso querido Olivier aqui, que vai levar a gente para longe, né, Olivier? A começar lá para o centro, para conhecer e valorizar o nosso centro, que é nosso, que é maravilhoso, a alma da cidade, e que é o melhor bairro de São Paulo, que tem um leque de proposta cultural, de gastronomia, de divertimento, que é o polo mais rico de São Paulo. Aproveita a curiosidade, elimina o preconceito de medo, a bola da vez é o centro. É o centro. E aproveita e vai lá comer um pão, vai tomar um cafezinho. Acessoriamente, porque tem outras propostas também. Também. Está muito rico o centro. Sim, mas vai no visitar. Primeiro visita o centro. Maravilhoso. As pessoas te localizam nas redes sociais como Olivier. Olivier, que é oficial, né? E daí sabe onde estão todos os restaurantes, Mundo tudo. Pão de Olivier, l'Entrecôte de Olivier
é meu quando tem meu nome. Se não tem meu nome, não é meu. Sai fora. Maravilhoso. Gente, que privilégio de estar aqui. Ó, a gente está aqui na câmera do meio para finalizar o nosso episódio de hoje. Olivier, quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aí, se aventurando na sua moto, vindo gravar com a gente. Muito obrigada por você trazer ensinamento, compartilhando a sua experiência. Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, vai sentir no coração e vai começar a trazer essa curiosidade e se movimentar. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E olha, eu agradeço muito a todos os meninos que estão aqui nos bastidores. O Maurício, o Wagner, o Edu e a você que esteve conosco até agora em mais um episódio no Compartilha Cast. Muito obrigada, mas já deixo avisado que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Pessoal, até o próximo episódio e mais uma vez muito obrigada. Tchau, tchau! Tchau, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Olivier. Ó, que honra.